E aí, como eu falei para vocês, cada sociedade, né, ele estratifica as pessoas de forma diferente. E aí, o primeiro sistema que a gente tem conhecimento é o sistema igualitário. Esse tipo de sistema está associado às sociedades caçadores-coletores. Quem são essas? As tribos. Tanto as tribos indígenas como as tribos esqueci, os índios, certo? Então, nesse tipo de sociedade, não existe tanta diferença entre as pessoas, ou seja, a desigualdade é mínima, tá? O que diferencia uma pessoa de outra simplesmente é: os homens ficam na agricultura, as mulheres ficam com as crianças, ou os homens ficam com a caça dos animais e as mulheres ficam com a agricultura, certo? Então, dependendo do tipo de sociedade, a diferença só está na forma como o trabalho é conduzido, certo? Não tem relação de poder, então não é só porque você cuida da criança que você tem menos poder do que o outro que cuida, por exemplo, dos animais, certo? Eles não veem tanta diferença assim entre as pessoas. Só que esse tipo de sociedade, ela já está quase em extinção, porque a sociedade moderna, né, entre aspas aí, é a sociedade industrial, onde a desigualdade ela é bem acentuada, tá? Então, quando a gente usa esse termo evoluído, a gente E tem que ter professora, cuidado para a a gente não ter... sociedade... E professora, a sociedade das formigas é matriarcal. Sim, nem todas, viu? Dependendo da origem dessa tribo aí. Nem todas são matriarcais, não. E aí, o que acontece? Nesse tipo de sociedade aqui, existem sim alguns, né, que são os sacerdotes ou os pajés, aqueles líderes da tribo, que eles têm mais prestígio do que os demais. Mas mesmo assim, esse prestígio não é tão diferente, ou seja, ele não tem tantos privilégios frente aos demais, tá? Então, esse é o tipo de sociedade igualitária, que está saindo, está se perdendo, né, no meio dessa industrialização aí, desse capitalismo do mundo. Aí a gente vem para o sistema escravista, que é o oposto do igualitário. Por quê? Nesse sistema existe sim a desigualdade acentuada e pior, essas pessoas que eram consideradas escravas eram consideradas propriedades de outras pessoas. Então essas pessoas que eram escravas também se consideravam pessoas inferiores, ou seja, pessoas menos capazes. E por isso elas eram justificadas, era justificado o fato delas serem escravizadas, tá? E aí, na história da humanidade, não existe só escravos negros, tá? Existem escravos, os índios foram escravos, certo? Alguns brancos também foram escravos no processo de dominação de território na Grécia Antiga, em Roma, certo? Idade Média, todas as pessoas todos os territórios que eram realmente invadidos, essas pessoas elas se tornavam escravas, né, daquele império naquele momento. Tá? Os negros eles foram os últimos, né, a serem escravizados. E aí o que acontece? Esses negros, tá? Nesse sistema escravista, a gente, apesar de viver numa sociedade industrial, tá? Onde não existe mais ninguém como propriedade de ninguém, a gente ainda vive no requício desse sistema, tá? Então, algumas pessoas ainda acreditam nessa inferioridade étnica, tá? Onde pessoas que são negras ou pessoas que são os índios, tá? São pessoas inferiores aos demais. Felizmente, a gente ainda tem esses traços aí na nossa cultura. Professora, Diz. se eu julgar algum sistema escravista de algum país por ser um traço cultural deles, eu vou estar sendo etnocentrista? Sim, porque seria a cultura deles, mas hoje mundialmente a gente existe, né, a Declaração dos Direitos Universais, onde todos os países do Ocidente praticamente assinaram esse acordo, e então ninguém pode ser propriedade de ninguém. Então, se a gente julga um outro país que faz esse sistema escravista, então a gente não está sendo um etnocentrista, né? A gente está querendo que ele tenha um julgamento perante essa Declaração Mundial de Direitos Humanos. Mas tudo depende do contexto, né? Xenofóbico. E aí, xenofóbico é quando a gente tem preconceito, né, com pessoas de origem diferente.
E aí isso é outro termo, né, associado. O etnocentrista, realmente a gente tem que ver essas questões de direito, né, e de cultura, para a gente poder dizer se a gente é ou não etnocentrista, tá? Mas ele tem fundo nisso, nessa separação, dizer, né, que alguns são inferiores a outros. Diz. Para mim, o povo mais xenofóbico do mundo é o tal do japonês. Por quê? Porque ele tem preconceito com o negro. Parabéns, estás comendo e falando, Vinícius. Ué. Eu estou entendendo nada. Não é o mundo todinho que tá culpando eles do coronavírus, então eles são vítimas. Vê, pronto, essa questão da China. Os Estados Unidos levantou a hipótese de que eles fabricaram esse vírus em laboratório e que esse vírus eles perderam o controle e esse vírus foi espalhado. E isso não é etnocentrista, isso é xenofobia. É você, através do seu poder, utilizar, né, de suas mídias, utilizar do seu poder político econômico para inferiorizar, para estigmatizar a outra sociedade. Entendeu? Isso é preconceito que os Estados Unidos estão fazendo com a China, tá? E pior, sem ter provas que aquilo ali é verdadeiro, né? Oi? Estão chamando não sei qual organização, acho que é a ONU, que está tentando impedir que o pessoal chame o coronavírus de vírus chinês, para não causar essa xenofobia com o pessoal da China. Isso, exatamente. Só que ele tem origem, né? É a mesma coisa. A China ele já passou por um processo que a China ele tem tinha muita indústria de falsificação, né, de material e tal. Então, eles também têm esse estigma já de falsificação, de produto falsificado, de produto de baixa qualidade. Só que eles agora estão numa mudança industrial muito forte. E aí eles têm grandes empresas que realmente melhoraram a qualidade do serviço e do produto. Só que eles ainda assim sofrem essa questão, né, em relação a essas questões culturais dele, né? Esse made in China aí é um estereótipo de que aquele produto ele não é bom, é de baixa qualidade, certo? E aí o vírus veio como um fator para acentuar ainda mais esse estigma associado a ele. Voltando. E tipo também, a China é comunista, aí ajuda ainda mais os Estados Unidos a sentir mais saúde dela e querer difamar ela mundialmente. Isso. Mas aí o que acontece? É questão política, né? Interesse econômico. Então, para os Estados Unidos é de interesse econômico que a China ela perca, ela freia a produção dela, né? A economia dela. Porque aí ela não consegue alcançar eles, né? Economicamente. E eles continuam na hegemonia no mundo. Entendeu? É uma competição aí política. Quero briga aqui, eu quero briga. Mas bora, para terminar aqui. E aí o sistema feudal, né, presente na Idade Média. Nesse tipo de sistema existiam estratos também, certo? Existiam os servos, existiam os senhores, mas os servos não eram escravos. Eles simplesmente trabalhavam na produção, principalmente na agricultura, tiravam uma parte para eles da produção e outra parte eles pagavam como forma de imposto, né? Para que os senhores fizessem a proteção dele e da família dele, tá? Isso aí é colonato, onde ele produz e parte ele paga como imposto. E aí que surge a ideia, né, dos estados protetores, os estados que cobram imposto, ou seja, você paga e o estado lhe protege, o estado atende às necessidades. Surge aí basicamente essa ideia, tá? Desse pagamento aí. Só que esse tipo de sistema também tinha outras classes, como a cavalaria, né, os militares que estavam prestando serviço a esses reis. Existia já o clero, ou seja, já existia a igreja católica principalmente, certo? Onde pessoas mais humildes, pessoas mais pobres, elas poderiam ir para a igreja e aí elas indo para a igreja é como se elas ascendessem socialmente. Elas iam passar a ser reconhecidas, ganhar mais. E aí lembra que nesse período a ciência era feita dentro das igrejas, tá? Dentro desses mosteiros. E aí a gente tem muita coisa da biologia que surgiu nessa época. Algumas teorias que já vieram dessa época aí. Porque ele já era dentro dessas mosteiros
mosteiros que tinham as universidades, que tinham o repasse de conhecimento, tá? Então, você tinha uma estrutura social montada, mas você ainda tinha uma certa mobilidade, ou seja, pessoas elas poderiam ascender socialmente, tá? Já o sistema de castas é um sistema mais rígido de estratificação, certo? Nesse ponto aí, as pessoas são atribuídas na posição através do nascimento. Então, quando você está numa casta inferior, você não interessa se você ganha o prêmio Nobel, se você é um médico, se você é uma pessoa super importante, certo? De acordo com sua casta, você ficaria naquela casta e você não teria prestígio e não teria poder em relação a essa sociedade. A sociedade está presente mais, né, no Oriente, principalmente na Índia, certo? E aí é rara as possibilidades de mobilidade e é raro o casamento entre pessoas de castas diferentes, tá? Então, eles têm os estratos e esses estratos são bem definidos dentro da sociedade e as pessoas elas só conseguem conviver entre pessoas do mesmo estrato, do mesmo casta social, certo? Ô, Mari. Oi. Nesse sistema de casta, como é que é definido se uma pessoa é de uma casta inferior ou de uma casta mais superior? Isso é religião. São pessoas que são consideradas próximas aos deuses dele. As outras pessoas, elas são afastadas. Lembra da novela? Tinha uma novela na Globo que falava disso? Caminho das Índias. Pronto. Isso tem a ver com a religião. E aí tinham pessoas que elas eram consideradas pessoas... Eu não lembro a palavra, mas eram pessoas mais... intocáveis. Os intocáveis. Era Dallin que falava. Os Dallin, pronto. E aí isso é de acordo com o nascimento. E isso também está associado à família, o nome da família. Então, família tal, ela já é dessa casta, família tal já é dessa casta, família tal dessa casta. E elas só permitem um casamento entre essas famílias da mesma casta social. Entendeu? Então é tipo assim, quem é rico sempre vai ser rico. Isso. E quem é pobre, eles até se pobre, o Dalit, ele pode estudar, pode sim se desenvolver, mas quando ele retorna para a sociedade, ele não é reconhecido, não tem privilégio. Ele pode até ter dinheiro, mas ele não tem prestígio, certo? Esse tipo de sociedade também é uma sociedade bem travada. Passado, menina. É porque como se eles fossem amaldiçoados, aí é preciso deles Já trazer vi, sim, maldição às menina. pessoas. Isso, aí veio. A gente entra para o sistema que é o nosso, que é o sistema de classes ou sociedade industrial, tá? Esse tipo de estratificação, ou seja, de classificação das pessoas, ela não tem nada, nenhuma base legal definida, não tem nascimento, não é porque você nasceu em tal família que você não pode ascender socialmente, tá? A forma de definir quem é que está embaixo e quem está em cima é através da riqueza e da renda. Ou seja, quanto mais capital você tem, mais no topo você está. Quanto menos capital você tem, mais na base você se encontra, tá? E nesse tipo de sistema, a gente tem o nível educacional relacionado. Ou seja, pessoas que apesar de nascerem na base, tá? Se elas estudam, se elas se formam, se elas ganham habilidades, certo? Elas podem crescer e ascender socialmente. Tá? Por isso que eu pergunto, vocês estão na universidade por estarem na universidade ou vocês estão na universidade porque a nossa sociedade diz que se você tiver um diploma, você vai ser uma pessoa que vai ter prestígio, vai ser olhada de outros olhos perante o seu grupo social, tá? Então, nossa sociedade, ela vê com bons olhos quem tem um diploma de ensino superior, certo? E aí você consegue ter mais prestígio dentro dessa sociedade, tá? Do que de outra forma. Então, nossa sociedade é uma sociedade de sistema de classes, dividido por profissões. Então, se a gente compara, existe dentro da enfermagem, existe o auxiliar, o técnico e o superior. São níveis de escolaridade diferentes. E eles estão na hierarquia também de forma diferente. Vixe Maria, agora minha mãe gritando aqui. Certo? É isso, hein? Não sei. Passada. E aí, o que acontece? Ô, professora, Diz. na verdade, eu queria ser dono do mercadinho. Mas se eu fosse dono do mercadinho, não tem como ir embora em Portugal, não. Ah, tem que escolher, né? Porque aí você sendo dono, você vai ter que deixar alguém cuidando dele, né? Eu cuido, Vini, eu cuido. Bota fé, Não, mas eu cuido. se eu fosse dono do mercadinho, como é que eu vou ficar rico pra morar em Portugal?
Você pode ter dinheiro, sim, com o mercado. Oxi. Olha, a única atividade econômica que não parou Mercado foi o mercado. negro. Deep Tá Web bom. Aí tá é aí, outro nível. Vinícius. A gente comercializa órgãos, Vinícius. Bora que bora, pai. Me contrata, Vinícius. Meu Deus, velho, aqui só tem gente de corrupta. Que Ô, Vinícius. Cala a boca, Mas que é olha, Brasil. olha as A ideias. A imoralidade prostituição tá em alta, viu? Então, Vinícius, se tu pensar por um lado bom, vê, se tu for otimista, tu pode ser o dono de um super bom preço na vida de um Walmart. Aí tu consegue ir para Portugal. Mas se tu for o dono de um mercadinho desse aí de bairro, tu não consegue não, Flor. Sinto muito. Professora, isso é tudo plano, né? Ele começa pequena, depois vai expandindo, crescendo e vai virar aí um grande empresário. E aí vai poder morar em Portugal. Só uma curiosidade, essa aula vai até que hora, gente? 7h25, né? Tô tentando terminar aqui. Bora? Tá Ah, bom. o Mickey vai começar já. Fecha aí. Então, nesse tipo, né, da nossa, que é de industrial, sociedade industrial, existe a separação das funções, e aí a gente vê determinadas funções ganham melhor do que outras funções, certo? E aí a gente tem também esse sistema por base, né, educacional e habilidades sendo remuneradas de forma diferente, tá? E apesar de sermos sociedades modernas, a gente ainda tem histórico, certo? Ainda tem interações e ações sociais associadas ao sistema escravista. Tá? Então, o nosso preconceito, a nossa discriminação que a gente visualiza ainda hoje no Brasil, vem do sistema escravista, tá? Como realmente herança aí da nossa sociedade, tá? E aí, o que acontece? Se esse é o sistema aberto, professor, então a pessoa pode conseguir. Mas a gente não falou que existe a diferença entre as classes. Aquele que está embaixo tem que se esforçar muito mais. E quem está embaixo da nossa, né, da base da pirâmide da nossa sociedade, geralmente são as pessoas negras, né? E aí você vê a dificuldade do negro de ele ascender socialmente por N fatores, tá? Educação, acesso à qualidade, a qualidade de estudo, a discriminação social, certo? Eles estão mais suscetíveis à violência. Então, a gente vê que é muito fácil a gente jogar também essa mídia, dizer, você pode, você consegue, sendo que tem várias estruturas na sociedade que dão uma travada aí nesse processo de mobilidade, tá? Tô acabando. E aí, falando mobilidade, o que é mobilidade? É esse momento de você subir ou você descer dentro da hierarquia social. Então, quando você ascende socialmente, tá? Isso quer dizer um movimento vertical, um movimento de subida. Ou seja, você sai da base e vai para o topo. Então, você está ganhando mais, está tendo mais prestígio, está tendo mais riqueza. Quando você desce, você sai da posição de cima para baixo, você perde dinheiro, perde prestígio e perde poder, tá? E existe um movimento horizontal. Nesse movimento, você não ganha nem prestígio, nem poder, nem dinheiro, tá? Você simplesmente só sai de um extrato, a movimentação no mesmo extrato social, tá? Você sai desse ponto e vai para esse ponto, tá? Não tem mudança significativa em termos de prestígio, por exemplo, tá? E geográfica, quando você sai por exemplo, de uma zona rural para a zona urbana. E aí, quando você vai para a zona urbana, você vê mais possibilidade de crescimento, porque você tem acesso a mais educação, mais saúde, você tem acesso a oportunidades de emprego que vão lhe pagar melhor, certo? Então, simplesmente você mudar de uma cidade para outra já permite a você uma ascensão social. E aí a gente fala ascensão social no modelo capitalista, né? Porque se a gente não quiser ascender socialmente, se a gente está confortável na nossa classe, então a gente não precisa estar trabalhando, produzindo que nem um louco para ascender socialmente, se isso não é o seu objetivo. A gente está falando tudo isso aqui de ascensão social em termos de capitalismo, tá? Mas se a gente pensar para nós, como sociedade, nossa sociedade brasileira, ela crescer economicamente, para a gente diminuir a desigualdade entre as classes sociais, a gente tem que ter políticas públicas que vão tratar os diferentes de forma diferente,
certo? Não dá para tratar com igualdade quando uma pessoa ela simplesmente ela precisa de um prato de comida e você quer dar um livro a ela, certo? Você tem que dar o prato de comida e o livro a ela, tá? Não dá para você dizer que é só o livro que vai resolver a vida dela, não, tá bom? E a gente encerra.